15 de outubro, vamos à primeira leitura de hoje, Romanos 4, do versículo 1 ao versículo 8. Essa é uma questão que Paulo trabalha muito, que é a questão dos judeus que querem impor a lei às pessoas, inclusive aos cristãos recém-convertidos, que eles tinham porque tinham que viver as leis antigas, e essas leis eram tantas regras, que era impossível se encaixar naquilo. Paulo então defende que o essencial é crer em Jesus, porque haviam muitos que defendiam a lei, mas não acreditavam em Jesus. E o fato de não acreditar em Jesus não adiantaria nada eles defenderem tanto a lei. Vamos então à primeira leitura? Só que antes, por favor, se inscreva aí no nosso canal, dá um curtir, nos ajude a divulgar esse vídeo. Amém? Vamos então à primeira leitura, Romanos 4, 1. Abraão justificado pela fé. Lembremos-nos que no tempo de Abraão não existia a lei ainda. Então, Abraão não é justificado pela lei, mas porque acreditou em Deus, porque creu em Deus. Abraão justificado pela fé. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi justificado em virtude de sua observância da lei, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, o que diz a Escritura? Aí ele cita Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Gênesis 15, 6. Ora, o salário não é uma gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. O salário não é um favor, o salário é uma dívida com o trabalhador. Por quê? O trabalhador fez uma obra. Por conta dessa obra, o patrão lhe deve um salário. Mas, versículo 5, aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. Deus dá um indulto àquele que é culpado, sem ele ter feito nada. Ele teve suas culpas, teve seus pecados, e Deus lhe dá um indulto. Então, aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. Versículo 6. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Você entende como é o perdão de Deus? Não é o que nós fazemos que nos salva, é o perdão que Deus nos dá. É a misericórdia de Deus. Versículo 7. Aí ele cita o Salmo 31, versículo 1. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja como que Paulo cita a palavra, cita o Antigo Testamento. Bom, como eu disse a vocês, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, eles se combinam. Portanto, depois de nós lermos a primeira leitura, qual seria o Salmo de hoje? Pois bem, foi esse Salmo citado por Paulo aqui na Carta aos Romanos, capítulo 4. É o Salmo 131. Vamos lá então ao Salmo 131. Só que não são todos os versículos do Salmo que nós lemos na liturgia. Então será o Salmo 131, versículos 1 e 2. Depois nós vamos ao versículo 5 e finalizamos com o versículo 11. Olha o nome do Salmo: a felicidade do perdão. Gente, é o perdão que nos salva. Agora, esse perdão, lembremos-nos, sempre virá acompanhado de um vá e não peques mais. Esse perdão está condicionado a uma conversão, a uma mudança de vida, a um deixar os pecados para trás. Felicidade do perdão. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Versículo 5. Então eu vos confessei o meu pecado.
ele reconhece o pecado, ele confessa o pecado. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Agora o versículo 11. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Amém, aleluia. E aí, é claro, aos retos de coração. Somos perdoados, mas temos que levar agora uma vida reta. Reta na intimidade, retos de coração. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Jesus está num embate com aqueles que defendem a lei, como ali está Paulo também, aqueles que defendem que tem que se obedecer aquelas regras, mas que eles mesmos não viviam. Aqueles que cobravam de todos aquela rigidez daquelas regras, mas que eles mesmos não se encaixavam ali. E porque não se encaixavam, eles eram hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que cobra dos outros algo que ele mesmo não vive. Bom, vamos então ao anúncio. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 12, 1. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, uma multidão, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos, atenção, agora é uma pregação de Jesus: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falaste ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, olha que lindo, Jesus nos chamando de meus amigos. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Irmãos, a primeira vez que eu li essa frase, eu já pensei no demônio. Pensando assim, nossa, Jesus está mandando temer o demônio? Porque fala assim, tem o poder de lançar no inferno. Mas eu estava enganado. Jesus está falando aqui que nós devemos temer a Deus. Porque os homens podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Mas depois da morte haverá um julgamento. E Deus tem o poder de mandar para o inferno e de mandar para o céu. A Deus nós devemos temer, não aos homens. Eu vou repetir de novo. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Temei a Deus. Versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? 2 asses é uma moeda de pouquíssimo valor. Então não se vendem 5 pardais por 2 asses? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Aves de tão pouco valor são cuidadas por Deus. Aí ele diz, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus está falando aqui de um Deus que é juiz, que é justo, que tem o poder de condenar, de lançar no inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta a Deus que nos cuida. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados.
Ele cuida de nós muito mais do que cuida das aves. Ele cuida das aves, nenhuma delas passa desapercebido a Deus. Mas não valeis vós mais do que muitos pardais? Deus cuida de nós com o olhar de Pai. Às vezes nós pensamos que Deus está nos vigiando para lá no final, no julgamento, nos lançar no inferno. Claro que se fizermos muitas coisas erradas, se nós não nos emendarmos, se nós não aproveitarmos que Deus nos perdoou o pecado e não nos convertermos, aí sim Deus será um justo juiz que tem o poder de lançar ao inferno. Por outro lado, Deus nos cuida dia e noite, mais do que cuida das aves, do que os lírios. Deus cuida de mim e de você. É o olhar de Pai amoroso que nos cuida dia após dia. E isso deve, antes de mais nada, dar-nos uma alegria de termos um Pai assim tão amoroso. A Ele devemos temer, a Ele devemos respeitar, a Ele devemos querer agradar com nossos atos, com nossa vida reta, com nossa bondade para com todos. Que tenhamos essa certeza de que o olhar do Pai nos acompanha 24 horas por dia, mas é um olhar apaixonado de um Deus que nos ama, que perdoa a falta, mas que ao mesmo tempo nos pede: não peques mais. Porque se você continuar pecando, naquele dia eu terei que lançar você no inferno. E se você parar de pecar, naquele dia eu te convidarei a entrar comigo no céu. A escolha é nossa. Temamos a Deus, irmãos, não ao mundo. Temamos a Deus, não aos que nos perseguem, aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Eu temerei a Deus, que depois da morte pode me levar para o céu ou pode me condenar ao inferno. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu quero vos louvar e agradecer pela fé colocada em meu coração. Se Abraão creu em vós e isso lhe foi anotado em conta de justiça, que seja anotado aí também, Senhor, que eu creio em vós. Eu creio em Ti, Pai. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Espírito Santo de Deus. Eu creio. E porque creio, eu quero, Senhor, perdoado dos meus pecados, levar uma vida reta, uma vida segundo a vossa vontade. Dai-me essa graça de ser agradável aos vossos olhos. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do vosso nome e para a minha salvação. Amém. Amém. Irmãos, se esse vídeo vos fez bem, compartilhem. Ajudem a divulgar esse canal. Aqui são as leituras desta sexta-feira. Eu tenho certeza que se você ver esse vídeo antes de ir à missa, claro que a liturgia da palavra vai ter outras cores, vai ter outra vida. Eu até lhe faço um desafio. Antes de ir à missa, assista esse vídeo. Leia aí na Bíblia as passagens que nós citamos aqui, e eu coloco aqui embaixo também. Se você tocar na tela, aparece a passagem que nós estamos explicando aqui. Se você estiver vendo no computador, venha com o mouse aqui embaixo, na linha do tempo, e vai aparecer a passagem. Acompanhe na sua Bíblia, anote. E aí quando você for à missa, você vai ver que vai ser uma experiência nova. Eu sei o que é que está sendo lido ali. Eu sei de que realidade está sendo falado. Então, a liturgia da palavra, que é a primeira parte da missa, vai ser algo muito melhor vivido, se você fizer essa experiência. E outra coisa, eu quero vos convidar para que a partir da festa de Cristo Rei, dia 20, dia 21 por aí de novembro, daí para frente, durante um mês, nós vamos fazer uma caminhada até o Natal. É o tempo do Advento. Advento significa vinda, significa também chegada. Então nós vamos nos preparar para o Natal de Jesus, no tempo do Advento. Que você nos acompanhe diariamente. Nós vamos fazer esses vídeos com essas leituras todas do tempo do Advento. Que nós tenhamos um final de ano maravilhoso e que comecemos o ano melhor ainda na graça de Deus. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.